E aí, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Hoje nós vamos falar sobre aquele que muitos dizem ser a segunda pessoa mais importante da história do cristianismo, o apóstolo Paulo. E a obra que vai nos levar a essa conversa é um dos livros lançados pouco tempo atrás pela Vida Nova, o Guia Ilustrado sobre o Apóstolo Paulo, a vida, o ministério e as viagens missionárias, do Alan Band. Se você quer aprender mais sobre a vida desse grande homem de Deus, por meio de um livro muito bem escrito, que leva a nossa imaginação e os nossos olhos aos dias do apóstolo Paulo, por meio de belas imagens coloridas em papel estilo revista, e uma escrita vívida que muitas vezes nos faz parecer que estamos lendo um livro de literatura ou lendo o roteiro de um filme, mas sempre com fidelidade à história real, você precisa ler esse livro e ouvir a nossa conversa do podcast de hoje com o Valdemar Crocker a respeito do Guia Ilustrado sobre o Apóstolo Paulo. Valdemar, seja muito bem-vindo ao podcast da Vida Nova mais uma vez. É um prazer ter você aqui com a gente, meu irmão. Muito obrigado, Saul, pelo convite. É sempre uma alegria, um privilégio participar disso e participar da divulgação de coisas tão preciosas aí que a gente tem conseguido produzir. Como você já me chamou de Valdemar, é meu nome, Valdemar Crocker. Trabalho como editor de edições Vida Nova já há muitos anos. É uma alegria, um privilégio para mim trabalhar com o pessoal aí. E também ajudo como pastor, pregador na igreja Irmãos Menonitas aqui do Boqueirão, em Curitiba. Tenho a esposa Simone, filhos Rebeca, Daniel, Priscila. As duas filhas são casadas, uma com Ciro, outra com Roberto, e temos dois netos da Rebeca e do Ciro, que são Joshua e Natalie. Essa é a família. Bênção demais, meu irmão. Você falou aí, né, que já está trabalhando com a Vida Nova há bastante tempo. Quanto tempo mais ou menos você já está com eles? Eu presto serviço há mais de 30 anos. As Olha primeiras só. traduções e revisões foram aí lá na década de 90. Aham. E há 12 anos que eu trabalho de tempo integral como editor. Quando Marisa era nossa gerente, junto com o nosso diretor Ken Davis, me convidaram para trabalhar como editor, né? E há 12 anos que eu faço esse trabalho, que é o acompanhamento das obras de ponta a ponta. Por exemplo, esse que nós vamos falar hoje, acompanhei tradução, revisão, diagramação, revisão de provas, dei uma olhada final, e como eu sempre digo, o editor é o último a ver o texto antes de ir para a gráfica e o primeiro a apanhar se escapar alguma coisa, né? Eu imagino. Você está aqui na coordenação editorial, né, desse livro, muito bom. Isso. Inclusive, que livro, né? E a gente tem um livro com uma qualidade de material excelente. A gente pode dizer aqui que é aquelas páginas tipo de revista, né? Com Isso. as imagens coloridas, o que normalmente não acontece nesse tipo de livro assim, mas aqui a gente tem. E que belas imagens. Dá vontade da gente ficar só folheando, só para ver as imagens aqui, já aprender bastante com elas, né? Isso Muito mesmo. interessante isso. A gente vai falar mais sobre essa questão do livro mais para frente. Mas É. o livro é o Guia Ilustrado sobre o Apóstolo Paulo, né, que tem como subtítulo aqui A Vida, o Ministério e as Viagens Missionárias. A questão aqui é uma primeira pergunta que a gente precisa responder. Por que é útil saber mais a respeito da vida do apóstolo Paulo? Não basta saber sobre Jesus, né? Qual a utilidade, qual a importância da gente ouvir mais sobre esse apóstolo do Senhor? Bom, se a ideia de Jesus era fazer discípulos, tem um que entendeu bastante bem a ideia, mesmo não tendo aquele encontro de chamamento pessoal físico, né, como seria de Aham, esperado, foi dos outros, né, mas com aham. certeza, né, o apóstolo Paulo entendeu muito bem o que é ser chamado, né, ao discipulado. A importância dele, claro, tem muito a ver com ele ser o primeiro missionário, né? Ele expandiu o cristianismo de uma forma impressionante. Tem muito a ver com o aspecto de que ele obviamente, o maior teólogo, né, da igreja primitiva. É difícil Sim, contestar isso, né? verdade. E teve a segunda maior influência sobre o cristianismo, né? Só Uhum. perdeu, né, para Jesus propriamente, né? Todo aquele cristianismo inicial. Então, o que eu gosto de dizer sobre Paulo, sobre quem é Paulo, tem muito a ver com Romanos. Quando eu dou o curso de exegese de Romanos,
Eu digo para o pessoal que os primeiros 11 capítulos você fica assim, boquiaberto, e você diz, que cabeça, que percepção impressionante, né? Que cabeça esse homem tinha. E aí, quando você lê os capítulos 12 a 16, vê o coração dele, né, pelas pessoas, e lembrando nomes, situações, dando conselhos, você diz, que coração. Então, tem alunos que encontram 10 anos depois do curso e olham para mim e dizem assim, né, lembrando do Paulo, né, que cabeça, que coração. Né? Então, É isso daí. E é inclusive ele que nos diz, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aqui a gente vê justamente o porquê, né? Paulo era um ser humano assim como nós somos, Cristo também é humano, mas é o homem que é Deus, né? E aqui nós vemos um discípulo de Cristo nos dando exemplo de como viver, e como você bem pontuou aí, alguém que uniu duas coisas que devem ser primordiais para o cristão, que é essa cabeça, esse conhecimento a respeito de Deus, mas não um conhecimento meramente teórico, e sim um conhecimento que transforma o coração, transforma quem nós somos e nos leva a agir com ações de amor, de serviço, de cuidado, né? Alguém que demonstrava ter um conhecimento teológico extremamente profundo, mas um amor prático, pastoral muito grande, muito bom, então, para a gente aprender com ele. E a gente vai fazer muito mais perguntas, né? Vamos conversar muito mais aqui sobre o apóstolo Paulo com a continuidade. Diga aí, Valdemar. então, tem uma frase aqui dos livros que eu gosto, uma das enciclopédias que eu gosto de consultar, né, uma enciclopédia Sim, ilustrada da Bíblia, tem diga aí. um artigo de 30 páginas do Longenecker sobre o Paulo, e a certa altura ele diz que Paulo era alguém de um intelecto, de uma inteligência muito aguda, uma natureza muito sensível, um espírito contagiante, né, uma vitalidade imensa, uma determinação fortíssima e uma enorme capacidade para fazer e manter amizades. Né? Então, eu achei uma boa Isso, definição aí do com Paulo. Né? certeza. Que o Senhor nos ajude a imitar o apóstolo Paulo, né, como ele imitava o É, próprio Senhor, imitava o próprio Cristo. E vamos falar verdade. mais sobre ele logo a seguir, mas vale a pena a gente comentar um pouco aqui sobre o autor desse livro, porque sempre que a gente pega um livro assim, e a gente tem que ser sincero, né, Valdemar, hoje nós temos muitos livros, né, muitos livros, inclusive muitos livros sobre o apóstolo Paulo, muitos livros sobre assuntos que nós vemos aqui, mas a gente então acaba se perguntando, qual livro eu vou ler? E para isso é interessante a gente saber quem é o autor do livro, por que, que ele é alguém apropriado, né, adequado, capacitado para escrever. No caso, quando a gente fala aqui do Alan Bundy, ou Band, é, qual é a relevância dele, quem é ele e por que, que ele é alguém capacitado para escrever sobre a vida do apóstolo Paulo. Inclusive, se quiser, me corrija aí na pronúncia aí do nome dele, que foi uma coisa que eu não consegui conferir antes, mas diga aí mais um pouco sobre ele. Eles devem pronunciar em inglês Alan Bandy, né? É, Deve ser sim, a sim. pronúncia do nome dele. Eu não Uhum. conhecia antes desse livro, depois descobri que tem algumas coisas publicadas. Ele tem o seu PhD pelo Southwestern Baptist Theological Seminary, né? O Seminário Batista do Sudoeste, e já deu aula né, foi professor em várias instituições, inclusive quando publicamos, quando lançamos e tínhamos as informações, ainda dava aula no New Orleans Baptist Theological Seminary, e agora, pelas informações que eu vi, se não estão enganadas, né, é professor da Oklahoma Baptist University, né, Universidade Batista de Oklahoma. Ele é professor de Novo Testamento, de grego, e juntando isso com o aspecto de que conduziu muitas viagens de estudo para Israel e para a Turquia. Né? E obviamente, estamos aí, né, conectando com o apóstolo Paulo, né, sua caminhada forte em Israel, mesmo que não tenha nascido naquela região, mas viveu ali, né, estudou com Gamaliel em Jerusalém, e depois seu ministério é muito importante, a maior parte do seu ministério foi na região que hoje é a Turquia, né? Claro, depois foi chamado, né, pelo homem que disse vem para cá e nos ajuda, né? Entrou ali, aí passou para a Europa também,
mas é um homem que estudou, né, o Bandy estudou a fundo não só o Novo Testamento, conhecedor do Novo Testamento, mas pelas viagens conseguiu adquirir e obter muito conhecimento da região, né, e por isso se torna assim, alguém muito apto, e a gente vê pela qualidade do texto que alguém é realmente capaz não só de retratar as informações, mas depois eu quero ler um trechinho aqui de isso atraente na maneira de apresentar. Sim, excelente, excelente. Inclusive, agora eu fiquei até curioso. Rapaz, para alguém que já viajou tanto para essas regiões que Paulo esteve e que nós vemos ilustradas aqui, será que aqui tem alguma foto do celular dele? Será que ele não tirou uma foto, uma delas que está aqui? Interessante, né? Até Eu pra... preciso ver, eu não lembro agora ter consultado os créditos, aí tem os créditos das imagens, né? E Tem, aí eu né? deveria poder consultar e conferir isso. Eu vou atrás Olha, dessa curiosidade depois para ver se a gente consegue descobrir isso. Aqui muito tem bom, muito crédito bom. das imagens. Olha aqui, ó. Copyright das imagens. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Nossa, tem muitas. Alan Bandy. Então, Tem. tem dele sim. Olha aí. Deve ser do Olha celular aí. dele. Verdade. Olha aí, mas são ótimas imagens, excelentes imagens aqui. É É, muito legal isso. E vale a vai. pena então a gente falar aqui como é que ele estrutura o livro. Você falou dessa didática dele, inclusive falou que queria citar algum trecho dessa Aham. maneira dele de expor. Fique à vontade para se quiser já fazer isso. Mas já aproveita e nos fala um pouco sobre como é que esse livro está estruturado, que tipo de divisões nós temos aqui, como é que nós podemos acompanhar o fluxo que ele desenvolveu nesse livro. A estrutura é orientada de forma cronológica, né? Pelo Aham. roteiro de vida do apóstolo Paulo em 4 grandes partes. A gente poderia, sem olhar as partes aqui, a gente já poderia adivinhar, né? Vai ter uma parte do ministério do início, do chamado início do ministério, na região ali da terra prometida mesmo, de Israel, e depois tem primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem e conclusão com viagem a Roma, né? Então é mais ou menos nessa sequência. As 4 partes então são: primeira, criação e formação, conversão e ministério inicial de Paulo, né? Esse início dele. Depois, ministério de Paulo em Chipre e na Galácia. Aí, primeira viagem missionária. Essa é a parte 2. Parte 3 vai trazer 2 viagens missionárias, a segunda e a terceira. E a parte 4, Paulo na prisão, né, foi preso em Jerusalém, depois ficou um tempo, né, alguns anos, em Cesareia e levado a Roma, na prisão de Roma. Então essas são as 4 partes aí do trabalho, da estrutura do livro do Bandy. Muito bom. E você disse que queria citar um trecho aí sobre a didática dele, né? A maneira de escrever. Você tem É aí uma esse trecho maneira em mãos? interessante, ele atrai, ele leva a gente para dentro da história. O livro de Aham, Atos, em grande parte, já faz isso. É muito bonito como Lucas faz isso em Atos, né? sim. Agora, depois de 2000 anos de estudos e descobertas e celulares para tirar fotos e assim por diante, né? Por que não contar essa história de novo, né? Imagina Lucas com o celular na mão, o que teria feito. É Estrago. verdade, hein? Já imaginou filmando lá o Ministério de Jesus? Exato, né? Então ele, assim como Lucas atrai a gente para dentro da história, ele aqui também faz isso de forma muito visual, mas o texto propriamente interessante. Deixa eu ler um trecho aqui. Capítulo 5, quando Paulo e seus companheiros, né, agora Barnabé e Marcos, vão de Chipre, terminaram o seu ministério na primeira viagem em Chipre e vão atravessando a partezinha do mar ali, né, para a Ásia Menor, atual Turquia, né, vão acabar ali então aportando né, em Perge, na Panfilha. Então esse trecho, quando eles chegam lá, ele se imagina, né, no que os 3 estão vendo quando estão se aproximando. É uma maneira de nos envolver na história. Paulo, Barnabé e Marcos navegaram de Pafos, Chipre, para a costa sul da Ásia Menor, chegando à cidade de Perge, na Panfilha. A Ásia Menor também é chamada de Anatólia, que significa Oriente, porque era a porção oriental do Império Romano. A viagem pelas águas incrivelmente azuis do mar Mediterrâneo foi curta e sem grandes intercorrências. Era do meio para o fim do verão daquele ano, quando eles partiram de Chipre em um navio.
Enquanto os 3 homens estavam no convés do navio, olhando na direção norte, para a costa acidentada da Ásia Menor, cada um deles nutria pensamentos diferentes. Paulo possivelmente estava esperançoso e entusiasmado após a conversão de Sérgio Paulo, lá em Chipre, que provavelmente contara ao apóstolo sobre sua família que vivia em Antioquia da Pisídia, para onde eles estavam indo. Ele sentia que o Espírito Santo estava guiando para as cidades do interior da Galácia. Barnabé também refletia sobre o êxito da missão à sua terra natal, Chipre, e sabia que Deus os estava conduzindo. Marcos, por sua vez, lutava contra o seu desejo de voltar para casa. Quanto mais perto eles chegavam da costa, mais ele se sentia pronto a desistir. Talvez ele tenha falado desses sentimentos a seu primo, Barnabé, e a Paulo, ou, não querendo decepcioná-los, guardou-os para si. Olha Então, veja aí. aqui, né, Rapaz, trazendo quase um coisas... livro de literatura, né? Aqui, né? Um Então, storytelling aí. aqui teve esse sabor aí, né? É Aham. legal isso, né? E isso acontece, né, em grande parte do livro aí, em que as informações bem fundamentadas e sólidas são apresentadas dessa maneira, né? Muito bom. Isso com certeza deixa a leitura, né, mais fluida, mais Sim, gostosa em algum sentido, porque nos envolve, é como você falou, a gente deixa de apenas ter uma série de informações e fatos como se fosse a leitura de um jornal para é, experimentar uma viagem ao tempo, à época de Paulo, vendo as imagens aqui e também até é. mesmo ponderando sobre como possivelmente ele se sentiu, ele e os seus companheiros, né? Isso é São, fantástico, são, fantástico. são coisas plausíveis, podem ter pensado Exato, isso. É. Não, e exato. dessa forma, eu espero que com a leitura desses 2 parágrafos, né, de ter ajudado a você não só folhear, olhar as fotos e as imagens, tá bom? Agora, né, é hora de ler com mais detalhes, né? Exato, exato. Por mais que esteja em folha aqui de tipo revista, né? Não é pra gente Papel. fazer que nem com revista, ficar vendo só as imagens, é pra gente ler mesmo. Muito bom. Exatamente. É isso mesmo. Muito bom, muito bom. E a gente já, inevitavelmente, comentou aqui o que é o alvo da minha última pergunta, antes da gente entrar mais a respeito do apóstolo Paulo, mas vale a pena a gente enfatizar de maneira resumida. Quais são, então, os diferenciais desse livro sobre o apóstolo Paulo? Como eu citei, nós temos outros livros, mas qual é o diferencial? Por que a gente teria bons ganhos lendo esse livro aqui? Ora, como você já disse, o papel couché, o papel revista, né? Tem até um cheiro diferente, né? Olha aí. Então, Tá com certo. certeza, toda essa... E por que está em papel revista, em papel couché? Né? Por causa das ilustrações. Realmente Sim. você traz uma qualidade muito melhor, colorida, né, com esse tipo de material. Então, de fato, é um guia muito ilustrado. Acho que faltou essa palavra no título. Guia muito ilustrado sobre o apóstolo Paulo, né? É isso aí. E ajuda demais a gente aprender atenção. Hoje em dia não é muita coisa tão visual, não é tão importante a gente poder ter acesso a esse tipo de material, então as ilustrações são ótimas. O outro aspecto é que há, de fato, uma ênfase na história seguindo o roteiro, Sim. e mais detalhado, incluindo informações, claro, daquilo que ele escreveu nas suas cartas, né? Então, se lemos Atos, temos um roteiro, como já mencionado aqui, muito bem escrito por Lucas. Mas se você incluir agora todas as informações das cartas, você pode enriquecer isso muito e juntar isso num Sim. roteiro mais amplo, mais detalhado, e é o que ele faz, então, né, com o livro. Então, esse seria os 2 aspectos bem diferenciais, e também a questão de que aqui não temos um livro de teologia, né? Quando outras obras aparecem sobre Paulo, muitas vezes tem a ver com a teologia dele. Então, aqui nós temos, de fato, a história dele. E já li o trecho, né, o estilo é diferenciado com toda certeza também, né? Com certeza, ótimos pontos aí. Eu vou até falar um pessoal que eu notei aqui, que é o seguinte: felizmente hoje em dia a gente tem sempre as correrias da vida, né? Por exemplo, no meu caso é a questão dos trabalhos aqui com Vida Nova, outros trabalhos que eu tenho, a igreja, e muitos livros que a gente tem que ler para esse tipo de coisa, ou mesmo quem não é da área ministerial em si, mas tem aí os trabalhos, família e tudo mais.
Então a gente tem que escolher bem os livros e, inclusive, pensar em questão de, sabe aquele princípio de Pareto, né, do 80-20, né, de que 80% dos nossos resultados vem com 20% do nosso esforço. Temos que escolher livros que sejam eficientes. Aqui você tem um livro com qualidade, que vai nos apresentar a história do apóstolo Paulo, vai nos trazer imagens sobre isso, vai nos inserir na história, mas que não é um livro imenso. É um livro aqui com um pouco mais de 200 páginas, muito bem aproveitadas. É um daqueles livros que, diferente de alguns outros sobre o apóstolo, você pode facilmente ler de ponta a ponta e ganhar, né, conhecimento sobre isso. Porque muitos são quase que enciclopédicos, e aí a gente fica naquela coisa, não, eu vou ler trechinhos aqui e ali para tirar uma dúvida específica. Aqui não, aqui é um livro que você pode sentar, você pode ler de uma ponta a outra e pode se deliciar com a maneira que está escrito, com as imagens, começar você mesmo a imaginar e tirar proveito dele. Mas, depois de destacar um pouco essa qualidade do livro, vamos agora tocar no assunto principal mais uma vez, que é a vida aqui do apóstolo Paulo, desse servo do Senhor. E eu acho que uma pergunta bem pequena, mas é interessante, eu acho que algumas pessoas podem ter dúvida, é já a respeito do nome. Aqui é a vida do apóstolo Paulo ou Saulo, né? Porque ele tem esses dois nomes ali, por que ele tem esses dois nomes e qual é o intuito disso? A sua família é originária do norte da Galileia, muito provavelmente, pelo que a tradição nos conta. Não se sabe exatamente como acabaram na Cilícia, em Tarso, se por opção, por decisão comercial, se por... tem uns que até acham que houve todo o domínio dos romanos na região do norte da Galileia e levaram essa família como prisioneiros, não se sabe, mas ele é, né, com certeza, descendente, né, de família judaica, como ele mesmo diz, da tribo de Benjamim, e a família resolveu colocar nele o nome mais famoso da tribo de Benjamim, né, que não foi Saulo, foi Saul, né? Nós conhecemos o Saul lá de trás, e tem a ver com a palavra pedir, ser atendido num pedido, né? Foi o pedido feito a Deus e Deus atendeu, né? E o nome dele, Paulo, é provavelmente o terceiro nome dele como cidadão romano. Não se sabe também exatamente como o pai conquistou, obteve essa cidadania romana, mas é o nome mais, digamos, romano-grego dele, né? E interessante que significa pequeno, baixinho, né? Inclusive tem uma definição aqui, uma descrição do Paulo, né, diz que ele era, né, essa é a descrição mais antiga em um livro apócrifo que temos de Paulo, que diz que ele era um homem de pequena estatura, calvo e pernas arqueadas, leia-se pernas tortas, né? Ele era o Garrincha da época. Imagina se Garrincha, né, aproveitou a oportunidade que, imagino, Deus deu, né, vai que lá no fim teve a oportunidade de se decidir, entender quem é Jesus e tomar a decisão. Imagina Paulo e Garrincha jogando bola juntos no céu. Olha aí, né? Então, ele era um homem de pequena estatura, calvo, carecão, pernas arqueadas, bom corpo e sobrancelhas que se encontravam, narigão adunco, cheio de cordialidade. Às vezes parecia um homem, às vezes parecia um anjo, né? Olha aí. A descrição Interessante. atrás, né? Há quase milênios, aí 2 milênios quase, né, sobre o Paulo. Então tá aí o nome, né, Saulo de Saul, aquele pedido de Deus e atendido, e Paulo o baixinho, né? O nome significa o baixinho. Olha só, interessante essa curiosidade aí. E aí, esse apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, era simplesmente Paulo, né? Ou Saulo ali. Isso. E ele era alguém que teve um treinamento rabínico, né? Um treinamento ali entre os estudiosos. Como foi esse treinamento? Que tipo de treinamento é esse? Né? Como é a vida do apóstolo Paulo antes de Cristo? Ele mesmo diz, né, que ele cresceu como fariseu, filho de fariseu, né? Atos 22 tem um trecho que fala sobre isso, e Atos 23 também, em que ele se apresenta
e diz que é fariseu, filho de fariseu. Tem umas bíblias que trazem no singular, mas o original mesmo no grego é fariseus, ou seja, pode ser que seja pai e avô tenham sido fariseus também, né? Olha aí. Cresceu, provavelmente a infância, a grande parte da infância foi em Tarso mesmo, e depois ele mesmo diz que estudou debaixo de Gamaliel em Jerusalém, né? Então tem aí uma Sim, formação. Gamaliel é dos mais importantes, né? Tem uma tradição que diz, inclusive, que quando ele morreu, com ele se foi uma estabilidade de toda a interpretação da lei, né, dos princípios morais e assim por diante. Então era super sim, conceitual do Gamaliel, a própria Bíblia fala dele, né, algumas sim, vezes. O treinamento normal, né, diz a própria Mishnah, que é aquele conjunto de 613 mandamentos, que eles sim. entendem que o Pentateuco, a Torá, né, dá para colocar em 613 mandamentos. A própria Mishnah diz, aos 5 anos de idade, alguém está apto para a escritura. E eu entendo com isso que é para leitura, ou seja, até 5 anos aos 5 tem que aprender a ler mesmo. Aos 10, Aham. para a Mishnah, está apto para a Mishnah, ou seja, ler e entender esses 613 princípios, mandamentos básicos, né? Aham. Isso aos 10. Aos 13 está apto para o cumprimento dos mandamentos. Agora está na hora de colocar em Olha. prática, né? E é ali que acontece, inclusive, o Bar Mitzvah, né? Que é Aham. né, o filho do mandamento, ali quando acontece entre aspas, maioridade, né? Em certo sentido Aham. espiritual, né, aos 13 anos. Aos 15 está apto para o Talmud. Então, a Aham. Mishnah eram os 613 princípios interpretados dos mandamentos da Torá, da lei, e o Talmud depois acrescentou, há vários séculos, os comentários de todos os rabinos mais famosos aí, né, do judaísmo. Então, aos 15, a pessoa estava apta para o Talmud. Aos 18, apto para o casamento. Olha só, aí sim. Olha aí. Você casou com quantos anos, Sauer? Rapaz, eu casei quase com 18, casei com 19, olha aí, ó. Olha Casei aí, ó, cedinho. temos aí, Minha né, esposa com 18 e eu com 19. nós temos aí um judeu em que não há É, dolo. é por aí, é por Você está aí. nessa tradição aí, muito bem. Eu É isso desconfiava aí. que era cedo assim, por isso que eu falei, deixa eu aproveitar para provocar aqui. Sim, 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 sim. Pois Aos é, já são 15, aí mais de 10 anos casados, é isso aí. olha só, que legal. Daqui a pouco você chega aos 43 que eu fiz já. Aí é benção, se Deus quiser. Isso. Então, aos 18 para o casamento, aos 20 para seguir uma vocação, já, né? Devia estar em formação, claro, junto com o pai, no ofício do pai desde a infância, mas aí pode escolher, confirmar, e aos 30 para ter autoridade, Olha né? aí. Para você começar a exercer sua autoridade sobre outros. Então, essa era a sequência normal. Eu imagino que Saulo ou Paulo, né, tenha levado isso muito a sério, essa sequência normal, ainda mais se ele teve o privilégio de ter a formação com Gamaliel, né? Então, temos Sim. aí algumas ideias sobre como deve ter sido esse treinamento aí do Paulo, né? Muito bom. E aí, então, isso aí é um pouco da vida dele, como aquele judeu, fariseu, que estava ali fervoroso, inclusive perseguindo a igreja, entendendo que ela era uma promotora ali de uma heresia, de uma deturpação do Isso. ensino Uhum. do Pentateuco, de Moisés, do ensino judaico. Mas Sim, aí vem Cristo e muda a vida desse homem. E a gente isso. vê, então, o apóstolo Paulo surgindo a partir de Cristo. Como é que é esse chamado dele? Como ele se tornou apóstolo? Como é que foi esse encontro dele com Cristo? Caiu do cavalo. Olha aí. Caiu do cavalo, literalmente, né, na Aham. estrada para Damasco, né? Atos capítulo 9 conta isso, e depois ele mesmo relata essa história, né, em julgamentos depois, ele mesmo relata essa história várias vezes, adicionando mais alguns detalhes, né? Então Paulo está a caminho de Damasco para perseguir os cristãos. Ele tem, como você já falou, essa convicção, tá, de consciência muito segura e tranquila, né, porque acho que essa heresia tem que ser eliminada.
né, e ele vai para perseguir. Então, parece que no caso de Paulo era só desse jeito, né, só derrubando ele do cavalo, deixando ele cego alguns dias, né, para daí, e ouvindo aquela mensagem muito clara: se você continuar insistindo, né, em lutar contra esse aguilhão aí, você vai ter problema, você vai ter dificuldades na Aham. sua caminhada, né? E aí, então, esse foi o chamado dele, o encontro dele, Atos 9, depois Gálatas, ele também conta essa história, né, da importância que foi esse chamado, que foi de Jesus diretamente, né? Sim. Ele estava em harmonia com os apóstolos em Jerusalém, depois foi para Jerusalém, né, para ter o encontro lá, mas não foi né, via esses apóstolos, foi um chamado diretamente de Jesus para ele, né? Então, É interessante isso, né? Porque, desculpa lhe cortar, mas porque quando nós vemos os apóstolos ali debatendo o assunto para colocar Matias como apóstolo, eles falam dos critérios e a gente vê a importância do critério de ter caminhado com Cristo, ter tido algum tipo de encontro. E aí algumas pessoas podem questionar, né? Mas aqui nós vemos Paulo tendo um tipo de encontro, né? Ainda que não físico, mas um encontro com o Senhor, né? não, com certeza, e é tão forte tudo isso que acontece naquela hora, bem como o que se desdobra, né, os desdobramentos disso na frente, né, que a essa altura eu não questionaria o chamado dele, né? Sim, com toda certeza. Toda certeza. E aí, nós vemos esse apóstolo caminhar na sua vida com fidelidade ao Senhor. Nós vemos, inclusive, o próprio Cristo falando que iria ensinar a ele como importava sofrer Foi. pelo Uhum. ministério do Senhor, pelo Evangelho, né, para a glória de Deus. E Isso. nós vemos um homem que realmente viveu para a glória de Deus com todo o seu ser, apresentou seu corpo como um sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, como ele mesmo diz em Romanos 12, né? Demonstrando aquele coração que você disse ali, que ele começa a demonstrar em Romanos 12. Uhum. E isso também o levou a naufrágios, apedrejamentos, mas também a prisões. E eu acho que Uhum. esse é um ponto interessante para entrar tratar aqui, né? Ele passou uma boa parte da vida preso. Quantas vezes ele foi preso? Como eram as prisões onde ele ficou? Então, ele quase foi preso logo depois da sua decisão, né, da sua conversão. Tem uma pequena dúvida cronológica ali. Aliás, em toda a trajetória de Paulo, né, há certas dúvidas e elementos que de alguma maneira se complementam das informações que temos em Atos e especialmente em Gálatas, mas que a gente não consegue encaixar perfeitamente ainda. Então, se você me permite, eu vou fazer um rápido resumo da trajetória, né? A caminho de Damasco, caiu do cavalo, né? Entendeu que não podia continuar perseguindo ao próprio Jesus, né? Teve 3 dias ali de cegueira. Ananias veio, orou por ele, Deus o orientou, né? Deu segurança para que ele encontrasse um ex-perseguidor da igreja, né? E aí ele diz que foi para a Arábia. Diz no texto, em um relato diz que ele logo começou a pregar, e o pessoal se admirou de como ele pregava, né? E eu, quando li o texto mais uma vez, me assustei. Falei, mas mal chegou, mal abriu os olhos, mal voltou à razão, o cara está pregando. E pode ser que isso tenha levado um pouco mais de tempo, porque ele diz que foi para a Arábia, a região dos nabateus ali, tem gente que inclusive acredita que ele evangelizou ali, né? Que seria a região hoje sul da Síria, Jordânia, né, aquela região ali. Ficou um tempo, voltou para Damasco e aí parece que teve esse período de pregação. E aí o pessoal já começou a cercá-lo, né? Descobriram qual era a dele e tiveram que soltá-lo. Gente, eu lembro com muito carinho aquela Bíblia para crianças, aquela Bíblia ilustrada, né? Por isso que é tão bom ter um livro ilustrado, né? Mas aquela Bíblia ilustrada que minha mãe lia para nós todas as noites, uma história curta, mas uma figura do mesmo tamanho, né? Paulo sendo baixado ali da janela dos muros da cidade de Damasco para fugir, né? Então, e aí ele vai para Jerusalém, né, fica um tempo, conhece lá, 15 dias. Aí o que acontece, ele é embarcado, né, e é levado ou conduzido para Tarso, sua terra natal. E aí, possivelmente, né, depois de
da conversão, 3 anos na Arábia, voltando para Damasco, voltando para Jerusalém alguns dias, possivelmente ficou 9 anos então em Tarso, e Barnabé ouviu, né, do que estava acontecendo, né, ele pregando com certeza, e quando precisou de ajuda em Antioquia, né, chamou Paulo de Tarso, né, para poder ajudar eles lá, né. Aí tiveram até uma visita para Jerusalém para levar ajuda, e depois a igreja sentiu que deveriam enviá-los para o seu projeto missionário, né? E aí começam então as 3 viagens missionárias, né? Então só para dar um resumo rápido aí. Eu acho que essa seja uma pergunta, inclusive, mais apropriada para você já comentar daí, seguir nesse fluxo que você está indo, falar um pouco das viagens missionárias, né? Ah, Em meio a elas houve as prisões, né? Em meio a esse caminhar, eu quero dizer, mas vale a pena a gente falar disso, então depois a gente fala um pouco mais dessas prisões. Então, o legal aqui é que as viagens missionárias, né, no livro aqui, nós temos aí na página 62 o mapa da primeira viagem missionária. Né, é Olha muito aí. bom visualizar isso tudo aí, né, e ver como foi. Foram enviados de Antioquia, da Síria, passaram. E é interessante, né, você sabe que Barnabé é de Chipre. Né, Uhum. era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, né? A gente já sabe disso. Mas aí quando você vê que terminou o ministério e Barnabé deve ter ficado muito feliz, como o autor diz aqui, né, com o resultado, né? Que coisa boa se conectar isso de novo. E aí foram então para o sul dessa parte que era chamada Ásia Menor, e isso hoje é a Turquia. E havia várias regiões ali, né, e Paulo esteve principalmente junto com Barnabé ali na parte central, que era a Galácia. A Galácia está bem no meio dessa região, e ali que ele ministrou em várias cidades, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, né, e fizeram a volta por essas mesmas cidades, né, e aí voltaram de novo de navio para Antioquia. Então essa foi a primeira viagem aí. Né, teve aí alguns acidentes de percurso, mas nada de prisões de mais longo prazo aí, né? Aí temos depois a segunda viagem, eu já vou achar o mapa aqui, né? Agora a segunda viagem de Paulo, o mapa está na página 78, né? Agora sim, o que ele faz? Para começar, tiveram uma rixa lá entre eles, né, sobre João Marcos. Paulo não queria levar porque o homem né, deu para trás na primeira viagem, e Barnabé queria levar. E o resultado foi bênção, né? 2 equipes missionárias saindo para o trabalho, né? Então Paulo leva Silas e eles vão agora passando pela região natal de Paulo. Dessa vez não saem de navio, mas vão a pé. E quem puder olhar o mapa ali vai acompanhar, né? Passam por Tarso, a região dele, ele deve ter pregado ali com certeza nessa região, né, norte da Síria primeiro e depois na Cilícia, e aí ele visita as igrejas que ele fundou, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, e avança, né, inclusive tem lá, né, um desejo de ir para o norte, e acaba não sendo permitido, né, pelo Espírito Santo, e em Troade recebe então essa visão para partir para a Europa, passar de navio ali então para Macedônia e depois para Acaia. E aí então entram cidades conhecidas como Filipos, Tessalônica, Bereia, na Macedônia, e depois Corinto e Atenas na Acaia, né? E aí faz a volta por Éfeso. Éfeso é interessantíssima, tive o privilégio de visitar lá, né? Olha, que legal. Vale a pena olhar tem uma foto do teatro de Éfeso aqui, eu já vou lembrar a página aqui, se eu não lembrar depois eu acho, a gente fala. Né, tem Sim. uma página, uma foto do teatro de Éfeso ao ar livre, eu estive lá. Ruínas do Teatro de Éfeso, a página 137. Pronto, Dá para 137. 25 mil pessoas, né? Olha só. Exatamente, olha só, 25 mil pessoas. Rapaz. Paulo esteve em Éfeso, né? Coisa Uhum. impressionante. Aliás, tem uma longa história, tem um período mais longo que ele ficou em Éfeso, né? E aí ele volta de Éfeso e volta agora diretamente para Cesareia, Jerusalém e depois para Antioquia. Então essa foi
a segunda viagem missionária, e depois temos também a terceira, onde está a terceira agora, o mapa aqui, já vamos achar. Agora, 129. agora partem de novo, fazem um roteiro muito parecido com o da Aham. segunda viagem. Paulo devia estar com saudade de um cafezinho na casa da mãe ali, se é que ela ainda estava, né? Talvez não, né? Essa Aham. altura já quase 60 anos, a mamãe talvez não estivesse mais, né? Mas passou Aham. por sua cidade, as cidades em que constitui a igreja, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, e aí, nessa vez, na ida já, ele passa por Éfeso, depois Troade, e vai de novo, Macedônia, Acaia, e volta quase o mesmo trajeto até perto de Éfeso, em Mileto, e depois volta diretamente né, para Tiro e depois para Jerusalém. Então essa seria a terceira viagem missionária. No final dessa viagem, então ele é preso. Faltou dizer que em Filipos, sim, temos a história famosa, né, de Paulo e Silas presos, Atos 16, em Filipos, né, e a terra treme, e o carcereiro quer tirar a própria vida, e assim por diante. Lembramos dessa história, né, ficou preso lá. Depois ele é preso em Jerusalém, né, depois dessa terceira viagem, é preso em Jerusalém, e tem umas reviravoltas impressionantes ali em Jerusalém mesmo. Ele é transferido por segurança para Cesareia, né, e aí em Cesareia ele fica um tempão, provavelmente 2 anos, um pouco mais, e aí ele pede, então essa já é a terceira prisão que ele ficou, e ele pede para ser julgado, né, para aparecer diante do próprio César. Então é enviado para Roma, onde fica. E aí tem possibilidades, então, uma prisão com certeza, mas era tipo prisão doméstica, né? Ele tinha o seu lugar, ele pagava o aluguel pela sua moradia, mas tinha um soldado constantemente vigiando ali, né? É possível que tenha sido inocentado, não temos confirmação disso, oficial, né? É possível que tenha sido inocentado, que depois tenha viajado, né? Podemos falar sobre isso depois ainda, mais para mais projetos missionários, e que talvez depois foi preso mais uma vez. Então são 4 ou 5, né? Fora as ameaças espancamentos, apedrejamentos e assim por diante que passaram, né? Jesus realmente cumpriu com a sua promessa de ensiná-lo o que importava sofrer por Cristo, né, por ele mesmo, né. Ai, ai, ai. Alguém que É sofreu por isso, impressionante. mas o que é lindo de saber é que Paulo hoje está naquele incomparavelmente melhor. Ele partiu para estar com Cristo e um Isso. dia terá um corpo ressurreto e desfrutará ainda continuará desfrutando dessa vida eterna com o seu Senhor, para a glória dele, jamais, já agora sem as dores que ele tanto sentiu, já sem as lágrimas, né? Isso é Sim, muito bonito, sim. né? É. E às vezes Desse homem que serviu tanto o Senhor. é bem isso, e às vezes a gente se admira de ver Paulo dizendo, puxa, eu queria estar com Cristo, né, o que é muito melhor e tal, né, e a gente está com a vida razoavelmente boa, diz, não, ainda não, peraí, né, quero casar, quero ter filho, quero ter neto, quero não sei o quê, né. Se olhar desse ponto de vista, o quanto sofreu, é admirável que Paulo tenha dito, não, mas eu sei que por hora é melhor ficar com vocês, É, né. é Isso é verdade, é impressionante. verdade. Filipenses capítulo Era 1, né. alguém, exato, até um ensino aí para nós, né? Lembrar como ele mesmo sabia muito bem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, foram chamados segundo o propósito do Senhor, mas que isso envolve inclusive tanto as alegrias quanto as tristezas, né? Por isso que ele dizia que tudo podia naquele que o fortalecia, ele podia suportar qualquer coisa. Mas está aí um homem que, em meio a tantas dores, sabia que era incomparavelmente melhor partir e estar com Cristo, mas ele ainda confiava que se ele estava respirando é porque o autor da vida ainda o queria vivo ali, servindo e sendo usado por ele para a glória dele. Então, para a gente Com lembrar para a certeza. nossa vida, né? Nossa vida Sim, está nas mãos do Senhor, Ele que nos conduz, e isso. cada evento deve ser vivido com toda dedicação para Ele, descansando nas promessas dele, com esperança nas promessas dele. Sim, Mais uma sim. vez É, aí aprendemos com Paulo. é E verdade. você É. mencionou aí, nessas viagens, um pouco de como ele, às vezes, ia a pé, mas muitas vezes ia de embarcações, né? Como é que são essas embarcações dessa época? Como é que eram feitas as viagens nelas? A gente tem alguns episódios interessantes da vida de Paulo ligados a viagens
né, marinhas. E como é que é isso? Deixa eu só fazer um comentário rápido das viagens. Muita coisa era feita a pé e o pessoal às vezes se pergunta, né, como eram as estradas. Ora, o Império Romano era um império que tinha as tropas tinham uma mobilidade enorme, rápida, né, para poder manter, não só conquistar novos locais, mas manter o seu império. Então, por exemplo, na página 97, tem uma foto de um trecho da Via Ignácia que é perto de Filipos. Isso aqui não é perto de Roma, isso aqui é perto de Filipos, né, que fica não no que hoje depois se tornou Grécia e Macedônia, mas é distante da capital. E tem uma foto, né, do que era a estrada pavimentada daquela época. Não é aquele asfalto liso que nós temos hoje, né? Sentimos qualquer trepidação nos nossos carros aí, mas é uma estrada bem pavimentada, relativamente larga, né? Então tinha facilidade de viagens a pé. E de navio, o maior objetivo dos navios na época do Império Romano era fornecer, trazer os alimentos e os luxos para Roma, né? Muitos navios cargueiros do Egito levavam trigo para Roma, e não eram todos pequenos, né? Às vezes a gente imagina navios muito menores, e claro, comparado com, né, o último que estão lançando agora aí, que é para 10 mil pessoas, 5 mil são viajantes e 5 mil tripulantes, né? Coisa de louco, Nossa, né? Acho que é Icon of the realmente. Seas aí, né? Então, Uhum. não, mas não eram pequenos. Se você vê Sim, que em Atos, né, o relato ali de Atos 23, 37 é que tinha 276 pessoas a bordo, né, e Paulo diz: ninguém vai perder um fio de cabelo. olha, você, exato. você ser jogado no mar, não perder nenhum fio de cabelo é muito bom, né? E isso que Aham, era cargueiro, né? Já tinham jogado carga no mar, né? Então não é pequeno, né? Não são sim, pequenas embarcações. E eu tenho um amigo meu que viajou de navio pelo Mediterrâneo, ele disse que realmente ali os marinheiros precisam ser muito hábeis, os ventos ali são diferentes, a coisa pode complicar. E de fato no inverno complica mais ainda, tanto é que o relato diz que eles ficaram 3 meses parados ali esperando passar o inverno, né? sim, Então não era assim, não era o conforto de um cruzeiro de hoje, não, né? claro. A viagem de navio da época, ainda mais para quem estava preso, né? Ah, com certeza. Tem até uma pequena imagem de um protótipo de um navio romano de transporte de grãos na página 173. É Pois olha, interessante aqui. eu tava procurando e você já achou, é isso mesmo. Achei aqui, exato. Muito É, interessante, né? aham. Então, e isso comentando também, tanto essa parte das viagens de navio como viagem à estrada, é interessante a gente ver mais uma vez como o Senhor conduziu tudo, inclusive a vida aí do apóstolo Paulo, e a Uhum, estrutura para que tudo acontecesse, né? sim. Porque a gente, quando estuda um pouco sobre história da igreja, sobre história do cristianismo de maneira geral, a gente lembra de como o povo romano, antes deles os gregos e até, e claro, os judeus, todos tiveram ali, são os três principais povos que contribuíram para o avanço do cristianismo, né? Cada um de uma maneira. Os judeus contribuindo ali com a sua lei, com a sua moral, com as escrituras, com as promessas de Deus, com as profecias, o Uhum. povo de onde viria o Messias. Nós vemos os gregos trazendo uma língua unificada, né, ou predominante ali, quase como se fosse o nosso inglês hoje, para facilitar a comunicação, também Grande unificando um Alexandre. pouco mais. Exato, exato. Unificando um pouco mais as culturas, né? Alexandre tinha isso de mesclar as culturas, e aí a gente vê os romanos provendo estrutura, segurança, né? Você falou dos soldados que estavam viajando ali, que protegiam as estradas e as próprias estruturas das estradas, né? Deus Uhum. usou tudo isso que o povo fez para a glória dele, para que Paulo pudesse fazer viagens nesses caminhos, outros missionários, outros cristãos, tantas coisas que foram usadas, né? E o Senhor Ah, conduzindo tudo isso. A gente fala aqui, sim. né, o guia ilustrado sobre o apóstolo Paulo, mas no final das contas é mais um guia ilustrado sobre como Deus conduziu Uhum. a vida de um servo dele, né? Então, Isso, isso. é muito bonito como é Deus acima de tudo. E você mencionou, o Valdemar, sobre como ele pode, né, Paulo pode ter tido ali uma última viagem que a gente não vê
narrada ali necessariamente nas escrituras, mas que tem a ver com o desejo dele, né? Tem a história do desejo dele de ir à Espanha. E ele chegou lá, a gente tem alguma indicação não escriturística a respeito disso, algum testemunho da história da igreja sobre isso? Por que ele queria ir para lá, inclusive, né? Essa é uma pergunta interessante para a gente. Ele diz isso aos romanos na carta, né, que ele escreve a eles pouco antes do ano 60. Não conhecendo os romanos, escreve uma carta, provavelmente de Corinto, e no capítulo 15 e 23 ele diz: mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Tá um plano feito, está decidido para ir. Então, o propósito tinha, isso não tem dúvida nenhuma. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Né? Então, ele quer passar por lá. Na verdade, eu entendo que Romanos é uma carta de apresentação dele. Eles não conhecem Paulo de perto, e ele está se apresentando para dizer: eu tenho um projeto missionário, estou, né, enviando aqui, né, o que eu sou, o que eu penso, o que eu creio, né, e vocês, com base nisso, vão poder me apoiar, me ajudar depois. Então tem esse propósito muito claro. E o nosso autor, Alan Bandy, ele crê, assim, é muito seguro nisso que ele diz, né, no último capítulo do livro, sobre a sua convicção, né, de que Paulo, de fato, foi à Espanha. Como já dissemos, não temos na Bíblia confirmação disso, mas ele usa aqui uma série de elementos né, que dizem, segundo ele, a tradição, inclusive, há vários autores renomados aí dos primeiros séculos que mencionam isso. Então, ele se baseia nisso, e também, outro aspecto em que ele se baseia para ter essa convicção é que ele acha que alguns elementos das cartas pastorais, né, a Timóteo principalmente, as duas a Timóteo, se encaixam, especialmente a segunda, se encaixam muito melhor se Paulo, de fato, fez vários projetos missionários depois de um primeiro aprisionamento em Roma, né, que pode ter durado ali em torno de 2 anos. Existia uma regra, uma lei em Roma que, se o sujeito apelasse para o imperador e 2 anos depois disso não tivesse sido atendido, né, deveria dar seguimento àquilo, o que poderia ter resultado na inocência, na declaração de inocência dele, né? E aí ele estaria livre para viajar. E então, várias observações que o autor toma das cartas pastorais se encaixam, diz ele, melhor em vários projetos missionários, incluindo Espanha, né, juntando isso com a tradição, para depois um segundo aprisionamento e a morte dele em Roma, lá pelo ano 67 ou 68. Então, realmente, alguém que fez muitas viagens missionárias, foi muito usado pelo Senhor. E, inclusive, é chamado por muitos de o maior missionário de todos os tempos. Então, mas por que isso? O que é que fez dele um missionário, um plantador de igreja tão bom? Claro, nós sabemos, o Senhor o conduzindo acima de tudo, mas quais as Sim. estratégias que ele usava? O que é que ele fez aí de especial para conseguir ser usado dessa maneira? Eu vejo dois aspectos que são duas conexões importantes. Obviamente, conexão com Deus, entende o propósito de Deus, conseguiu ajustar tudo que aprendeu e encaixar a peça fundamental desse quebra-cabeça que é Jesus. Ele conseguiu encaixar, ele decidiu encaixar. E é interessante, no artigo que eu li do Longenecker sobre isso, ele ressalta um aspecto. Quando Paulo chama tudo que ele experimentou antes de lixo, e tem umas versões Aham, que até chamam de esterco, né? sim, Não é porque ele desconsiderava e desvalorizava plenamente aquilo. Ele não faz queixas daquilo. Pelo contrário, ele sim, diz que a lei, inclusive, foi boa, teve o seu propósito e foi boa. É que sim. a descoberta de Cristo e do que Cristo significa no plano de Deus, a descoberta dele foi algo assim tão estrondoso, né, admirável, extraordinário, né, que aquilo de antes realmente parecia de muito pouco valor perto do que era Cristo. Se, como ele diz em 2 Coríntios 3, a lei veio em glória, em esplendor,
muito mais esplendor, glória veio com Cristo. Né? Então, Amém. ele faz essa descoberta, ele tem uma conexão profunda com Deus, eu invejo. Né? Ele deve ter morrido mais ou menos com a minha idade hoje, 67. Olha aí. Né? Eu fico pensando, falta muito, né? Não tem nem mais esperança de chegar na conexão que Paulo tinha com Deus. Né? É uma coisa impressionante. E a segunda conexão fantástica que esse homem tem é com a realidade à sua volta. Né? Ele percebe a estrutura do Império Romano, ele percebe a penetração do grego, ele aprendeu, né, mesmo tendo aprendido provavelmente com Gamaliel aramaico, hebraico, a lei e tudo mais, mas ele se vira perfeitamente bem nesse mundo grego, né, que era um mundo grego mesmo sendo dominado pelos romanos já, né? Ele tem essa conexão, com as pessoas, ele tem essa conexão com Atenas, com, né, o povo, os Sim. crédulos em outras... Ele conhece da cultura deles demais, né? Ele conhece, exatamente. Então, essa conexão tão profunda com Deus, essa conexão com as pessoas à sua volta, né, faz dele, de fato, um grande plantador de igreja. E o bom plantador de igreja, é claro, ele precisa seguir adiante, plantar mais igrejas, mas ele precisa garantir, e aí tem uma terceira conexão que é importante, ele precisa garantir que pessoas da confiança dele, né, com quem ele tem uma comunhão íntima, uma visão conjunta, que elas continuem defendendo aquele posto, né, que continuem firmes naquele lugar, e ele tem essa interação, né, tão próxima. Por isso que eu sempre digo, né, Romanos 12 a 16, Romanos 16, a lista de nomes de pessoas, né, que ele conheceu e outras que talvez nem tenha conhecido, e ele sabe da vida deles, ele tem um lugar no coração, né, para pessoas, e ele faz isso por amor, não é só por estratégia, não é só para, né, manipular pessoas, ele se dedica às pessoas, e isso faz com que a plantação de igrejas depois seja confirmada pelas pessoas que seguem. Né? Então tem aí alguns aspectos aí. Como ele chora com os líderes, né, de Éfeso, com os anciãos de Éfeso, ali a despedida e tal, né? É impressionante. Realmente é um homem que Deus chamou e abençoa, né, 20 séculos de caminhada cristã já. Né? É isso aí. Aquela convicção do chamado que o fez dizer, né, que sabia que esperavam cadeias, tribulações, mas em nada considerava a vida preciosa para si mesmo, desde que completasse a sua carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus de pregar o Evangelho, né? Então, alguém que fez isso não só de palavras, mas com suas ações, alguém que amou as pessoas, que chorou com os que choravam, que se alegrou com os que se alegravam, que tinha um conhecimento da cultura para saber comunicar a palavra do Senhor com as pessoas na sua linguagem, né? Se fazendo como elas, mas nunca abrindo mão do que era essencial, que era o Evangelho. Sim. E que estava ali preparando outros líderes, focando em locais estratégicos também, né? Para o estabelecimento. Esse é um aspecto que eu tinha pensado aqui também. Justo, ele sabe usar essa rede de cidades principais, de lugares estratégicos, além de ainda assim, mesmo sendo chamado para os gentios, ainda tentar conexão com os judeus em cada cidade, indo na sinagoga, conhecendo o pessoal lá. Né? Então, é muita sabedoria, muita estratégia bem pensada, né, da parte dele. Muito bom, muito bom. Valdemar, muito obrigado por esse tempo aqui maravilhoso de conversa sobre a vida desse homem que nós devemos imitar, assim como ele tentava imitar ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso, obrigado aqui por esse tempo de conversa com a gente, mais uma vez aqui, né, no podcast da Vida Nova. Espero termos outras oportunidades para conversar sobre outros livros, outros materiais. Que Deus continue abençoando você, sua vida, sua família, seu ministério. E obrigado mesmo, meu irmão. Com muito prazer, com muita alegria. Deus abençoe adiante o seu trabalho aí também. Parabéns pela condução aí. Amém, amém. E você aí de casa que gostou dessa conversa, que ficou interessado nesse livro, adquira. Com certeza vai ser bênção na sua vida. É um livro que, como eu falei, não é um livro tão grande, mas é um livro cheio de informações
que são apresentadas de uma maneira didática, de uma maneira gostosa de ler, com bastante imagens coloridas, imagens aqui com papel de qualidade, tudo aí contribuindo para que você tenha uma boa leitura e aprenda mais sobre a vida desse homem, que era um pequeno homem de um grande Deus, mas ainda assim um homem que tem muito a nos ensinar e você pode aprender sobre ele aqui com esse livro, o Guia Ilustrado sobre o Apóstolo Paulo, a vida, o ministério e as viagens missionárias, do Alan Band. Então, Deus abençoe você. Se você gostou desse podcast, deixe aí seus comentários, deixe seu like, nos ajude compartilhando com outras pessoas, assista aos outros episódios que nós já temos e fique ligado nos próximos. Até a próxima, valeu!